Alô, amigos, esse é o canal RK Santos. Eu vou apresentar para vocês uma live da qual eu participei, a turma lá do Crentes Santistas, discutindo o futuro do Santos, falando do jogo de ontem, em que o Santos perdeu para o Ceará pelo placar de 3-0, um vexame. E de antemão já agradeço o pessoal lá do Crentes Santistas pelo convite, o Jean, o Samuel, o Rony e o Thiago Santos. Vamos conferir tudo sobre o Santos nesta live do Crentes Santistas. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Crentes Santistas, né? Vamos estar hoje aí, mais uma vez, resenhando, iniciando essa semana, essa segunda-feira, falando sobre o Santos, né? Falando o que o Santos fez ontem, né? E queria já saudar aqui os nossos participantes de hoje, né? 2 participantes já são da casa e temos um terceiro participante que é um convidado, né? Queria dar a saudação aqui para o Rony, né? Boa noite, Rony. Como é que você tá? E aí, Jean, tudo na paz, né? Um pouco aí sofrível aí por ontem. Como essa. Pra mim, 3-0 é goleada pra mim, não sei pra vocês, mas 3-0 pra mim é goleada. Eu escutei isso desde pequeno. E, rapaz, o que a gente estava acreditando que poderia acontecer, que era a vitória, né? E ganhar os 3 pontos, um empate com o Corinthians e uma vitória em cima do próprio Vitória, que disputa direto com o Santos. Teria aí praticamente 7 pontos, né? Já aliviaria mais essa briga ali na parte de baixo, mas infelizmente o que aconteceu ontem foi trágico para mim. É complicado. Samuel, boa noite. Como é que você tá? Suas considerações iniciais aí. Boa noite ao Jean, o Rony, o Kodama aí, participação especial aí. Agradecer por aceitar o convite. Frustrante de ontem, né? Derrota, né, cara? Esperava uma vitória, nem que seja de 6-0. Ontem foi um balde de água fria, infelizmente. Parece que vamos repetir o ano de 2023, né? Tá bem semelhante, infelizmente, né? E também hoje temos aqui a presença do senhor Roberto Kodama, né? Ele também tem um canal, né, sobre o Santos, né? Fala ali, faz vídeos e análise ali sobre o Santos, né? E vai estar participando com a gente hoje aqui, né, na nossa resenha. Senhor Roberto, uma boa noite para o senhor, como é que o senhor está? E agradecer ao senhor pela sua presença, né, por ter aceitado o convite aqui. Opa, eu que agradeço aí o convite, né? Estou sempre à disposição dos amigos aí quando precisar. Eu quero, antes de mais nada, né, esclarecer que eu trago muitas informações do Santos nos meus canais. Eu tenho 2 canais, não sei se alguém não souber, né? Eu tenho 2 canais que eu dedico exclusivamente ao Santos, que é o Roberto Kodama e o RK Santos, tá? Afora esses, eu tenho mais 10 canais, entendeu? Então eu trabalho muito com o futebol brasileiro, né? Eu tenho, só para vocês saberem, né? Eu tenho um canal do Bahia, tenho um canal do Ceará, tenho um canal do Atlético Mineiro, enfim, então são vários clubes aí que eu faço a cobertura, né? Mas os meus canais, claro, eu faço análise também, dou opinião e tudo mais, né? Mas é mais informativo, entendeu? É mais informativo, né? Então eu sei muita coisa do Santos, os canais do Santos, eu acho que eu já tenho, não sei te dizer ao certo, mas mais de ano, né? Os 2 canais, no caso, e gosto do Santos, claro, curto muito o Santos, quero que o Santos permaneça na Série A, quem não quer, né? Afinal de contas, o Santos é um clube, é um dos gigantes do futebol brasileiro, não merece estar na situação que está, não mereceu cair, né, no primeiro rebaixamento, e agora o Marcelo Teixeira está fazendo de tudo, mas eu acho que ele não tá sabendo, assim, atingir o alvo certo, né? Ele está trazendo jogadores à moda Miguelão, né? Em atacado, ao passo que eu acho que o Santos poderia investir, a minha opinião, já estou dando minha opinião aqui, né? Ao passo que o Santos deveria investir em 3 ou 4 nomes mais confirmado, entendeu? De que adianta tu trazer um Bilal que tu não sabe se vai dar certo, né?
De que adianta tu trazer dois zagueiros que tu não sabe se vai dar certo. Ontem, por exemplo, eu achei que a dupla de zaga não se encontrou. A dupla de zaga não se encontrou. Então, assim, ó, eu acho que o Santos precisa de uma diretoria que saiba o que está fazendo e não está sabendo fazer. Eu acho que a escolha do Vojvoda foi uma bela escolha, mas não adianta ter um bom treinador sem elenco. Eu já estou começando a dar minha opinião aqui, né? Mas eu quis dar essa primeira impressão aí para vocês saberem que eu sou uma pessoa que trago muitas informações do Santos, né? Mas eu gosto de ouvir pessoas que são torcedores. Eu me tornei torcedor do Santos porque a gente acaba se apaixonando pelo clube que a gente se inteira, entendeu? Então, mas eu gosto de ouvir pessoas que são torcedores fanáticos do Santos, né? E eu tenho uma visão mais assim externa, digamos assim. Eu sou do Rio Grande do Sul, não sei se você sabe, né? Então, eu sou gaúcho, né? Mas após tanto tempo assim cobrindo o Santos, eu me tornei uma pessoa que tem um carinho muito especial pelo Santos também. Aí, já aproveitando, né, igual o senhor já puxou, né, já fez uma mescla, né, com os tópicos aqui, né, do jogo de ontem, né, especificamente, né, o que foi trágico, né, igual acho que algumas lives atrás a gente tava, tipo assim, palpitamos assim, demos uns palpites mais apertados, né, placares mais apertados, né, 1-0 ali, eu falei um empate, né. E no final foi igual o Samuel, o Rony bem falou, foi um balde de água fria, porque a gente estava assim, né, esperando um bom resultado, né? Porque o Santos tá ali ainda próximo ao Z4, né? Então, um jogo fora de casa, você pelo menos empatando, né, para poder buscar ali uma vitória em casa, já é uma boa perspectiva, né? Já é algo assim para se comemorar, para poder se afastar, né? Mas o Santos, infelizmente, ontem eu não assisti o jogo, né? Eu vi alguns lances, né? Mas eu pude reparar que o Ceará chegou muito fácil, né? O Ceará teve, acho que 2 ou 3 bolas na trave, se eu não me engano, né? Eu vi nos lances, e fora que chegou muito ali pelas beiradas de campo, né? E o Santos ontem, tipo, né? Igual antes de começar o jogo que a gente soltou a escalação no grupo lá, né? E até o Rony falou, né? Ele vai entrar para não perder, né? Entrou com medo, né? E eu queria perguntar para vocês, né, uma opinião de cada vez, né, o que o Santos errou ontem, né? O que faltou para o Santos, né, sair de lá com o resultado melhor do Castelão? Rapaz, eu queria só pontuar a questão aí que o Roberto falou sobre as contratações em massa, assim, né? Posso se dizer. A do Brainha, a do Cabaleiro, e eu concordo com. A gente estava conversando até sobre isso, sobre essa quantidade de contratações sem qualidades. A gente estava conversando sobre isso, acho que na última live. A gente estava falando sobre essas contratações que não dão resultado. Porque você olha para o banco do Santos hoje e você não vê. Eu falei isso lá, a gente estava na resenha lá, entre a gente lá no nosso grupo lá, o Crente Santista, e eu tava falando que a gente olha para o banco do Santos, e isso é uma coisa que ele pontuou muito bem. A gente olha para o banco do Santos e a gente não vê um jogador que possa mudar o formato do jogo, que possa pegar a bola, driblar, chamar a responsabilidade. A gente não tem isso. A gente fica sempre querendo botar em cima da base, estão tentando agora botar em cima do Robinho Júnior, e o que ele falou aí, cara, foi tudo que a gente fala nas lives e vem conversando sempre. Ele foi muito cirúrgico nessa questão aí da quantidade de contratação. Isso aí chamou muito minha atenção. E sobre o jogo de ontem, foi como eu falei, ele tem um histórico contra o Ceará não muito grandioso. Ele ganhou jogos contra o Ceará, mas ele perdeu os jogos também quando treinava o Fortaleza contra o Ceará. Então, tipo, eu acho que ele ficou meio ali receoso de perder, entendeu? Ficou um pouco receoso de perder e veio com o Rincon tentando impedir ali a construção do meio do Ceará. Mas aí eu acho que ele se auto-sabotou ali, viu Jean aí? Se auto-sabotou total, porque
eu acho que ele se perdeu também, e eu acho que foi como eu falei, eu acho que nos próximos jogos, eu acredito que ele tenha que vir com uma nova formação, uma nova ideia, porque se continuar vai ser complicado. Se continuar... Exatamente. Como eu estava dizendo sobre as contratações, né? O que eu, pelo menos, eu estava assistindo o jogo, não assisti o jogo, eu assisti, digamos assim, 70% do jogo, tá? Porque tem os meus afazeres aqui também, né? Mas, assim, o que eu estava pensando ali no segundo tempo? Eu estava pedindo assim, ó, pelo amor de Deus, me coloca o Robinho Júnior para incendiar o jogo. Mas o Robinho Júnior já estava aí no elenco, não foi contratação. Quem foi destaque no jogo de ontem, pelo que eu vi, foi o Souza. Já estava no elenco também, não é contratação nova, tá entendendo? Então, quem dá esperança são os meninos da base, né, que já estavam aí, não precisavam nem, sabe, não é contratação recente dessa última janela aí, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó, eu acho que o placar foi totalmente justo, o Ceará jogou muito mais bola, o Ceará tinha mais vontade de jogar, claro que a torcida, né, o Castelão lotado, cheio, não estava cheio, mas enfim, conta, né, a torcida a favor conta. Agora, 3-0 achei demasiado, achei que... Agora, como eu estava falando para vocês, né, eu tenho o canal do Ceará também, o RK Ceará, né, então eu sei do potencial do Ceará, e o trabalho que o Léo Condé está fazendo no Ceará é assim, ó, elogiável, né, e outra coisa, o Léo Condé conhece muito o Vojvoda, então já sabe o que o Vojvoda pode aprontar, pode armar, já sabe como ele vem, entendeu? Isso conta muito para o Ceará, né? Então são várias questões assim que realmente o Ceará tinha a seu favor, né? E que o Vojvoda fez digamos assim, o feijão com arroz, não deu nada de novo. E aí foi um abraço para o Ceará, né? Samuel, se quiser deixar pegando o gancho aí do Rony do Kodama sobre contratação, foi aquilo que eu falei uma vez. Você gastar 4 milhões de euros no Adonias e 4 milhões de euros no Fria, certo? Você dava 2 milhões de euros a mais, você trazia o Nino, você trazia um Veríssimo da vida, entendeu? O Santos de novo se repete em 2023, ele traz quantidade, mas não traz qualidade. Trouxe aí agora o Brahim aí, cara. Primeiro, a estreia dele foi uma desgraça, a estreia dele. Ah, beleza, tá se adaptando ao futebol brasileiro. Ok, mas o cara nem entra, velho. O cara nem entra. Imagina, ninguém sabe quanto é o salário desse cara. Quanto que é o salário dele? Deve ser o quê? Uns 600 pau? Eu não vi ainda. Menos que isso não deve ser, certeza. Pô, você tem o Robinho Júnior, você tem o Bom Tempo, você tem o Souza aí que entrou bem ontem, entendeu? Por mais que eu não seja muito a favor de colocar logo a base na fogueira, mas o Souza entrou bem ontem, o Robinho entrou bem contra o Grêmio, entendeu? O Santos toda vez contrata qualidade, cara. E outra, igual o Rony falou, precisa mudar a formação, tá na hora do Guilherme sentar no banco, pô. Não dá mais. Não dá mais o Guilherme titular no time. E ele usar a braçadeira de capitão, é um tapa na cara do torcedor, pô. A braçadeira do Zito, pô. Tá doido. Não dá, é um tapa da esquerda à direita na cara. Entendeu? Coloca lá o Barreal na ponta direita, joga o Robinho Júnior na esquerda, fecha o meio de campo ali quando a gente tá falando 3-5-2, entendeu? O Lautaro fazendo a função do Guilherme na lateral direita. Não dá, pô, tem que mudar. Pô, a gente pega o Corinthians agora, se a gente mostrar quanto o Corinthians vai tomar agora dentro do Corinthians, não é Belmiro. O Corinthians não é bobo, entendeu? O Yuri Alberto, parece que ele viu no Ibrahimovic contra o Santos. Todo jogo é assim, o Yuri Alberto. E que a zaga que aconteceu ontem, a gente tava falando ontem no grupo, né? Quando o Rony postou a escalação, eu falei, mano, não gostei dessa escalação. Porque você colocar 2 zagueiros, que nunca jogou junto, joga contra o Ceará, deu no que deu ontem. Aí você deixou o Luan Pérez no banco, não dá, cara, não dá. Precisa mudar a chave, precisa fazer pelo menos aí Vitória e Corinthians, a obrigação de ganhar. É ganhar ou ganhar, não adianta vir com empate. Tem que ganhar, ele precisa fazer alguma coisa. E outra, se Deus quiser, não vai escapar dessa, tomara que não escapar dessa, e fazer uma limpa nesse elenco. Porque do jeito que tá aí, filho, não dá não. Eu tava vendo, agora há pouco, antes de entrar, eu tava vendo um site do GE, né? Aí tava falando que a campanha agora, desse momento do Santos, em comparação com o time de 2023, é praticamente a mesma, né? A campanha do rebaixamento, né? Acho que o Santos desse ano tem uma vitória a menos e um empate a mais, em comparação com a campanha daquele ano, né? E é perigoso, né? Porque igual
Vojvoda, né? Ele, se começar a dar muita cabeçada agora, cara, os 2 próximos jogos do Santos vão ser em casa, né? Se ele não conseguir ir bem, né? Se o time não for bem nesses 2 próximos jogos aí, cara, a torcida não quer nem saber. Já vai começar, tipo, aí aquela... quando ele chegou, foi aquele... Tipo, agora a gente tem um técnico, né? Agora a gente tem um cara bom, né? Mas se começar a tomar pancada, a torcida não vai querer saber. Vai começar a pegar no pé e o ambiente que, pelo que a gente vê, que soltam nas mídias aí, já não tá bom, né? Já não começa a piorar, né? E é meio complicado, né? Porque o Santos brigar, tipo, a gente, algumas lives passadas, a gente disse, né, que tipo, né, o Santos mostrou uma certa evolução, né? A gente falava, continuar nesse batidão, pode pegar uma Sula ou uma pré-Libertadores, por que não, né? Só que daí o time tem que desempenhar também, né? Igual vocês bem falaram, né? Foi um balde de água fria, né? Aí vocês acham assim que o Santos ainda consegue buscar alguma vaga numa competição ainda, ou agora é focar e brigar para não cair mesmo? Eu vou deixar a voz aí pro Roberto aí, nosso convidado aí, para ele falar aí. Não, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, tem que sair dessa condição aí, né? O Santos é o porteiro do Z4, não pode. Em primeiro lugar, tem que estancar isso aí, entendeu? Tem que sair urgentemente para depois pensar em alguma coisa. Eu acho que tem condições, só que assim, ó, eu vou te contar, o Vojvoda, e eu pelo menos só conheço o Vojvoda do Fortaleza. Ele começou muito bem no Fortaleza, tá? Levou o Fortaleza para Libertadores, né? Chegou às finalíssimas da Sul-Americana, né? Só que o último momento do Fortaleza é preocupante, né? A campanha, os últimos jogos do Fortaleza foram muito ruins com ele, né? Eu acompanhei alguma parte aí e vi que ele não estava conseguindo fazer o Fortaleza retomar o caminho das vitórias, entendeu? Então, eu não sei se ele vai ter, né, o psicológico para aguentar isso aí, né? Não sei se ele vai ter, porque eu esperava que o Santos contratasse um treinador cascudo, mas aí tu vai ver o Sampaoli, que eles queriam, tá se vendo mal no Atlético Mineiro, entendeu? Tá se vendo muito difícil. O Atlético Mineiro também tá ali nas imediações da zona de rebaixamento. Então, quem é o treinador nesse momento de desespero? Quem é que vai querer assumir o Santos? Eu acho que o Vojvoda foi uma boa escolha, é um cara estudioso, é um cara que ele é um cara competente, já mostrou isso no Fortaleza, mas volto a dizer, o último momento dele no Fortaleza foi horrível, tanto é que sob críticas da torcida ele foi mandado embora, né? Então eu quero ver se ele vai ter o psicológico forte para poder segurar esse rojão aí, porque a situação do Santos realmente, olha, o jogo de ontem eu fiquei muito preocupado, os 5 jogos anteriores, né, ou 4 ou 5 jogos anteriores do Vojvoda, mostrou um desenvolvimento no jeito de jogar em relação ao Kleber Xavier, em relação ao Pedro Caixinha. Agora, o jogo de ontem, houve uma regressão, né? Lembrou, inclusive, o Santos do Kleber Xavier. Não sei se vocês concordam, né? Mas lembrou muito um time desorganizado, um time sem atitude, né? Muito contrário do Ceará, que eu não acho um time brilhante, longe disso. É um bom time, bem organizado, né? E que sabe jogar. Não tem nenhum craque nesse time do Ceará, tirando aí o Pedro Raul, que é mais destacado, mas também não vem fazendo muitos gols, né? Mas fora isso, são operários, né? Até são considerados operários, né? Às vezes é preferível ter um time tipo o Ceará, de operários, que pega junto, que tem essa atitude aí de querer vencer, né? E olha, o Ceará enfrenta times grandes e por vezes consegue bons resultados. Agora o Santos não consegue vencer do Ceará, não, historicamente falando, não tem nem cabimento isso, né? Porque o Ceará, o Santos na sua história, muito maior do que o Ceará, todo mundo sabe disso, né? Desculpe, é o torcedor do Ceará, mas a verdade é essa, o Santos, que nem falou ontem o Vojvoda, é Santos do Pelé, é Santos do Robinho, do Neymar, de grandes jogadores, e está numa situação que realmente
não merece estar. Samuel, quer deixar? O Samuel rapidinho, ele falou aí da questão do Voivoda no Fortaleza. O único trabalho grandioso dele, analisando bem, foi no Fortaleza. Porque ele treinou o Huracan, o Defensa e Justiça, e se eu não me engano, falha a memória, ele treinou o Talheres. E todos esses clubes, ele só teve 1 ano só de trabalho em cada um. Depois vocês pesquisam aí, eu não posso estar falando besteira, mas acho que foi isso aí mesmo. Então você pontuou bem. O único trabalho dele foi no Fortaleza, um trabalho que teve ali foi duradouro e tal. E o final não foi muito legal. E os outros trabalhos ali até no seu próprio país também, que foi o Huracan, ele ficou 1 ano só. 1 ano só. 1 ano. Cada time que ele ficou, que foi fora antes do Fortaleza, foi 1 ano de diferença. Então, é algo para a gente analisar aí, se preocupar um pouco. Minha opinião, eu gosto do Voivoda. Eu acompanhei o trabalho dele aqui, porque aqui Copa do Nordeste e tal, Vitória da Bahia aqui, a gente está sempre, Bahia também, a gente está sempre assistindo. Ele foi muito bem no Fortaleza, ele mudou totalmente a estrutura do Fortaleza para melhor. Hoje o Fortaleza é outro time porque tem o dedo do Voivoda. Mas são coisas que me preocupam, viu? São coisas que me preocupam. É só um segundinho, eu passo para o Samuel falar, só ver o pessoal do chat aqui, né? O Lucas França deixou uma corneta aqui, um amigo São Paulino meu, né? Ainda bem que não existe só o São Paulo para me entristecer, tem o Santos para me deixar feliz. É uma figura. Tem a Juliana, mais uma vez a Juliana com a gente aqui, obrigado, Juliana. Deixando aqui, eu gosto de ser santista, o ruim é quando tem jogo. O povo tá meio brincando hoje, né, para poder despistar a tristeza, né? Aí ela continua aqui, né? Ela deixou uma opinião aqui, né? Eu achei interessante a ideia. O ruim foi a escolha dos jogadores. Rincon é jogador de 10 minutos finais. Vocês concordam com ela nessa opinião dela? Né? Ela deixou aí. O Rincon não teve bem ontem, né? Eu acho que ele colocou o Rincon mais à frente ali, mais no ataque ali, e não é a dele. A dele é no meio de campo ali, volante, que sai para o jogo, né? Então eu acho que ele estava meio deslocado ontem. Aí o Thiago, né? O Thiago Santos, né? O nosso âncora aqui também, né? Hoje ele não pôde estar com a gente, de repente ele entra mais tarde, né? Aí ele falando aqui, né? Que acho que falando sobre não sei se é sobre o Brahim aqui, eu não sei o que ele diz, né? Daqui a pouco ele será igual o Yusufa, né? Que o Yusufa chegou no Santos, nem entrou em campo, né? Talvez Aí ele fez essa análise aqui, né? Dizendo que o Yusufa foi um cara que chegou, né? Que a gente ficou naquela expectativa de ver o cara em campo, o cara chegou, só treinou e foi embora, né? Mas continuando, né? Queria passar a palavra para o Samuel, né? De tudo que foi falado, Samuel, qual que é a sua opinião aí? O que você tem para dizer? Em relação ao Voivoda, assim, igual o Rony pontuou aí também os times que ele passou, mas acho que ele foi bem no Talheres, não foi? Se eu não estiver enganado, o pessoal comentou bastante que ele teve uma passagem boa pelo Talheres, mas eu não lembrava de quanto tempo que ele ficou lá, se foi 1 ano, eu não lembro. Em relação ao Fortaleza, acho que ele fez um bom trabalho no Fortaleza, eu acho que o momento que o Fortaleza estava passando por ele, acho que também não só foi culpa dele, né? À toa que o Fortaleza está até onde está hoje, na zona de rebaixamento. Tocou de técnico, mudou, tá do mesmo jeito, acho que não mudou. É que a gente falava, né? A pergunta é, será que o Voivoda vai ter tempo para implementar o seu trabalho e tirar o Santos dessa situação? Porque quando você olha para o banco do Santos, pelo amor de Deus, é de se entristecer, entendeu? Você coloca jogador que não muda a partida. Coloca Tiquinho Soares, Tassiano, o Rincon, entendeu? O Mike tá uma tiriça. O Mike, pelo amor de Deus, achei que ia vir ajudar muito o Santos, pela experiência que ele tem. É um jogador com bagagem de títulos pelo rival, entendeu? Mas parece que não tá rendendo, entendeu? E outra, será que a próxima partida a gente vai continuar com o Guilherme no ataque? Tudo bem, o Guilherme é artilheiro do time, faz gol, mas, 2 jogos que ele não faz gol, cara. Não dá assistência, não faz nada, só corre. É aquele
Parece aquele corredor, ele dá aquele pico até a linha de fundo, ele vê que o zagueiro não cai no drible, aí ele toca para trás. Ele mata o ataque do Santos. Então, uma coisa que o Rony falou é verdade, tem que começar a mudar o esquema, porque o Santos não pode começar a perder mais não, cara. Agora já tá batendo já no pescoço, você não tem que rodar pra vida. E até... Alguém ia falar mais algo? Não, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que o Internacional, aqui eu vivo muito o Inter porque eu sou gaúcho, né? O Inter, por exemplo, estava só caindo com o Roger Machado, né? Aí trouxe o Ramon Dias, que eu acho um bom treinador, experiente, coisa e tal, né? E mudou o esquema, entendeu? Mudou o esquema, colocou 3 zagueiros, botou os laterais para apoiar, e o primeiro jogo que ele teve aí, que ele pôde implementar as ideias dele, meteu 2-0 no Botafogo, no bom time do Botafogo, né? Ou seja, jogando bom futebol, né? E como o Samuel estava falando agora, quem sabe trocando o esquema de jogo, né? Não estou dizendo que tenha que colocar 3 zagueiros, mas devido agora o Santos tem muitos zagueiros que até nem sei se são bons zagueiros ou não, mas, né? Aproveitando essa quantidade boa que tem de zagueiro, quem sabe um terceiro zagueiro para proteger a zaga, porque o Santos não pode perder mais. Primeiro, não perder, para depois tentar vencer, como fez, por exemplo, o Bahia ontem no jogo contra o Flamengo, né? O Bahia se resguardou defensivamente e partiu para o contra-ataque, entendeu? E numa dessas... 12 desfalques, hein? 12 desfalques o Bahia. 12 desfalques, exatamente, mas foi beneficiado por 2 expulsões, uma no primeiro tempo, no início, aos 10, 12 minutos, e outra mais depois dos 20, 30 minutos, me parece, a segunda expulsão. Mas, enfim, o Flamengo é o Flamengo, mesmo 10 contra 11, não deixa de ser um bom time, entendeu? Ainda mais que o goleiro deles, o Rossi, é um jogador que joga muito com os pés e se torna um 11º jogador de linha, entendeu? Então, 11 contra 10 não faz tanta diferença assim. Mas o Rogério Ceni, devido a diversos desfalques, fez isso, se defendeu bem e partiu para o contra-ataque. E numa dessas a bola entrou, entendeu? E o Santos, ganhar de 1-0, seja com qual time for, hoje é goleada para o Santos. O que importa são os 3 pontos. Não basta, não estou pedindo para fazer 3-0, 5-0. Não, 1-0 está mais do que bom, entendeu? Mas não dá para continuar tomando gols como está tomando. O Santos está um pouco complicado. Não pode. A gente assim, a gente fica analisando como acho que o Santos deveria jogar hoje. A gente fala em relação a três zagueiros, porque o Vojvoda, ele fez essa questão dos 3 zagueiros lá no Fortaleza e foi muito bem ali com quem era os alas, na verdade, dele, era até o Lucas Crispim, que foi base aqui do Santos, e o Pikachu. Então, tipo assim, eu acredito que com o Souza e o Igor Vinícius, possa ser que dê bom. Os alas ali e tal, encostando. Não vai precisar, uma coisa que o Santos não está tendo nesse momento, com qualidade, é um primeiro volante. Não sei se vocês concordam. Porque o Smith, ele não tá no momento dele. Ele esboçou ali para começar bem, mas não embalou. Né? E ele tá como primeiro volante. O Ricon, como você falou e pontuou aí, a questão de ele não foi nem primeiro volante, porque o Ricon, em toda a sua trajetória, desde a Juventus, foi ali primeiro volante, segundo volante, mas muito mais primeiro volante. Então, o Ilharão não tá jogando, né? A gente não sabe o que está acontecendo com o Ilharão. Então, praticamente hoje a gente está sem um primeiro volante. E eu acredito que com 3 zagueiros, acho que a gente tire mais essa responsabilidade do primeiro volante ali, daquele pitbull, porque aí eu acho que fecha mais ali a casinha, impede de tomar gol, acho que seria interessante, né? E o Souza também subindo ali como ala ali, acho que para mim melhoraria muito. Eu acho que a única coisa que eu mudaria, eu botaria o Roleiser ali, como se fosse do lado do Lautaro ali no ataque ali, e tiraria o Guilherme. Eu botava o Roleiser ali mais perto do ataque.
Aqui só no chat, né? A Juliana ela falou, né? E o Arão. Deixa eu só voltar aqui rapidão. Isso aqui pulou aqui. Ela falou assim: e o Arão que não joga nunca. Vi nos grupos e uma live. Eu não sei onde é que ela viu, mas ela diz aqui, né? E eu vi uma live que o Arão é ruim de grupo e que se acha melhor que todo mundo. Aí são bastidores. Né? Aí tem o Zé Paulo, né? Que está colaborando nas opiniões aqui, né? Dizendo: mas o Vojvoda já mudou o esquema. Por antes, jogava com 2 no meio e 4 na frente. Aí ele segue: o problema é o meio-campo que está muito idoso e não aguenta mais jogar. Vocês vão nessa linha também ou. Não acho tão idoso assim, não, até porque é jogador mesmo que, tipo, já deu o que tinha que dar. Você pega o time do Mirassol. Olha o time do Mirassol. Não é um time novo. Não é um time novo o time do Mirassol. E onde está o Mirassol hoje? Sabe o que acontece com o Santos? É planejamento, cara. É planejamento. O Santos já errou. Na época que mandou o cara ir embora, o Santos já começou errado ali, cara. Não trouxe um técnico bom, não começou a planejar o time, achando que viesse o Neymar e ia resolver o problema do Santos, que não resolveu, entendeu? Pegou o Caixinha, que quase rebaixou o Bragantino, mas me colocam no Santos, achando que ele ia dar jeito no Santos, e não deu certo. Aí traz o Kleber Xavier, mas porque trabalhou 24 anos com o Tite, não interessa, é auxiliar. Uma vez auxiliar, sempre auxiliar, cara. Mas aí o Santos me acha de achar que ele pode ser técnico do Santos. E onde demorou demais para mandar ele embora. Se tivesse mandado ele embora, quando teve a parada para o Mundial de Clube, tivesse trazido o Vojvoda, o Santos não estava onde está hoje. O Kleber Xavier foi a pior piada que o Marcelo Teixeira aplicou na torcida, né? Não era o momento dele, né? Pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos ele se torne um baita de um treinador, não se sabe, mas não é a hora de aposta, né? Isso aí atrasou a vida do Santos, com certeza. Com certeza, concordo contigo. Eu acho que se o Vojvoda tivesse entrado há 2, 3 meses atrás, eu acho que o Santos já estaria ali, no mínimo, no meio da tabela, né? Brigando ali por pré-Libertadores, Sul-Americana garantido, entendeu? Mas foi um atraso na vida esse Kleber Xavier. Só ele para escolher isso. Eu acho que foi uma das péssimas escolhas do Marcelo Teixeira. Não, e de onde a gente contar, Jean, rapidinho. É uma coisa que eu tava vendo também um comentário, né? A gente tava falando de jogador, né? De Tassiano, Rincon, né? Cara, o que entra na minha cabeça é. Aí você traz um técnico, é o Caixinha, beleza. Que nunca ganhou nada. Veio de um time que ele quase rebaixou. Aí ele me acha de pedir o Tassiano, mas ele não fica com o Otero. Cara, isso até hoje não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça isso até hoje. Entendeu? Várias faltas. Eu fico imaginando as faltas que às vezes o Santos tem pra bater, que não é aquela do rolê de ontem. Se é o Otero, pra mim é caixa. Era caixa. Entendeu? Então, aí você ainda me paga 32 milhões naquele bagre. Só o Santos pra pagar naquele jogador. 32 milhões, cara. Aí depois fala, o Santos não tem dinheiro. Tem dinheiro, tem, pô. Só que não sabe usar o dinheiro. É mal investido. É mal investido, pô. Entendeu? Então tem dinheiro sim. Não sabe usar o dinheiro. E fora o salário, né? O salário dele, do Tassiano, beira 1 milhão por mês, né? É isso mesmo. 1 milhão por mês. Tá, o Tassiano, ele eu acompanhei também, porque, repito, tem o canal do Bahia, né? E no Bahia ele fazia muitos gols. Só que isso foi em 2023, me parece, que ele foi bem. 2024 dele já não foi tão bom, e esse ano estava na reserva do Bahia. Aí o Bahia encontrou um clube, né, digamos assim, que pagasse esse valor todo, vendeu na hora, né? E outra coisa, o Guilherme, ele é um protegido do Vojvoda. Por quê? Porque ele conhece o jogador desde o tempo do Fortaleza, entendeu? E aí ele botou de capitão para dar moral, só que ele não está rendendo, né? Eu não sei até quando que ele vai aguentar, né, com todas as críticas da torcida, com ele atuando mal, porque se ele estivesse desempenhando bem, beleza, mas realmente ele não está rendendo, né? Então é um jogador a menos quase, entendeu? E realmente o Raul Laser se vê, até no toque de bola do cara, que ele é muito mais jogador do que o Guilherme, né? Eu acho que ele tem potencial aí para ser atacante do Santos, justamente no lugar do Guilherme. Concordo contigo nessa condição, né? Porque o Guilherme já deu o que deu, entendeu? Ele é o artilheiro do time, mas artilheiro tem que estar fazendo gol, né?
Mas se a gente for. Quem é artilheiro? O pessoal se pega muito no. Ah, o Guilherme é artilheiro, fez 15 gols no Paulista. Beleza, o Paulista já passou o Paulista. E outra, a mesma quantidade que ele tem de gol do brasileiro, o Barreal também tem. E olha que o Barreal tem menos jogos do Brasileirão que o Guilherme. Entendeu? E ainda joga na do ponta. banco, né? Então, ainda joga na ponta que não é a dele e desempenha melhor do que o Guilherme na ponta dele. Ou seja, por que o Guilherme nunca sai? Entendeu? Todo mundo já foi pro banco ali. Todo mundo, se não tiver enganado, já falando besteira, vocês me corrigem. Mas o Guilherme não foi pro banco nenhuma vez. Ele não foi pro banco. É isso que me estranha. E, pessoal, só dar as boas-vindas pro Thiago aqui, né? Um dos nossos cabeças aqui do canal e da live, né? Boa noite, Thiago. Não sei se você viu que a gente acompanhou antes, né? O que a gente estava falando, né? Do Santos aí, né? A gente estava falando aí do jogo de ontem, né? E falando de diretoria também, dos próximos jogos aí, né? Só vou esperar o Samuel encerrar a linha, o pensamento dele, aí você fala daí, né? Das suas considerações aí. Não, e lembrando também, né? E lembrando também, que a Juliana lembrou aqui no chat, o Patrick, cara. Como é que um jogador desse, velho? Não, eu quero entender como que o Santos compra um jogador desse. Não entra na minha cabeça, cara. Não entra na minha cabeça. E pior que o ano que vem ele volta pro Santos, né? Tem isso também. É emprestado ainda, né? Caramba. É emprestado, ele volta pro Santos. Entendeu? É as coisas que só acontecem no Santos, cara. É que nem a gente tá falando de técnico, o Kodama tá falando de técnico, né? O Rony também tá falando. Por exemplo, hoje, vamos ver que o Santos hoje demite o Vojvoda. Tô dando um exemplo, tá? Quem você acha que ia pegar o Santos nessa situação? Não, pode colocar o Pepe Guardiola no Santos hoje, não dá jeito. O elenco é fraco, pô. E eu ainda ficava debatendo com o Rony no grupo. Não, o elenco não. Hoje tá provando que o elenco é fraco. Que ele tava certo, o elenco é fraco, pô. Infelizmente. É complicado. E aí, passar a palavra pro Thiago aqui. Thiago. Ele tá multado aí, homem. Melhorou? Ah, sim, agora foi. Deu para ouvir? Então, boa noite, Jean. Boa noite, Rony. Boa noite, Roberto Kodama. É uma honra te ter aqui conosco nessa live. Tá? Entre a sua presença com a gente. É uma galerinha humilde, né? Mas a gente também estamos nessa mesma visão. Samuca, boa noite para você também, meu querido. Boa noite. Então, camaradas, eu particularmente não sei se vocês perceberam, né? No grupo em si eu estava bem, né? Bora lá, virada de chave agora, vai acontecer. A gente teve 4 rodadas assim que deu para ver uma evolução do time, mas ontem, cara, eu não sei o que aconteceu. E particularmente eu fiquei preocupado agora, sabe? Porque o Santos, como o Roberto falou, tá liderando ali, o pessoal tá na zona, né? É a porta de entrada. Ô, Thiago, seu microfone tá dando... Tá ruim, né? Deixa eu tirar aqui. Tá com muita interferência. E particularmente eu não sei, melhorou? Uhum. O que aconteceu? O time entrou particularmente apagado, sabe? E assim, eu fiquei muito preocupado. A sequência, talvez essa sequência agora seria a sequência mais fácil, né? E logo em seguida a gente vai ter 4 jogos que vai ser bem complicado, né? Que vem Palmeiras, Flamengo, vem Fortaleza e Botafogo, creio que também vem na próxima sequência, né? De 4 jogos. E a gente liga o sinal de alerta, né? Como já havia 5 pontos da zona de rebaixamento, agora caiu para 3. Então, assim, a tendência está sendo só piorar. O Santos joga bem, mas não está conseguindo fazer pontos suficientes para conseguir, né, se erguer e sair da situação em si. Então, particularmente, é momento de ligar um sinal de alerta, né, rever alguns conceitos, alguns jogadores que não tá rendendo em alguns jogos. Eu creio que agora é hora de mudar. Não sei se é hora de investir na base agora, né? O Robinho está pedindo passagem, já vem jogando ele, entrando bem em algumas partidas. Não sei se já é hora de colocar ele como titular, porque fica aquela, né? Chegar e colocar o moleque de titular assim, já joga a responsabilidade no ombro do menino de 17 anos, pode, né? Não sei, pode desestabilizar ele, pode chegar e queimar, né? Futuramente aí, não sei.
Mas, assim, eu particularmente eu fiquei bem preocupado com o pedaço do jogo que eu vi, sabe? É um time bem desorganizado, me lembrou o refluxo aí do Caixinha, do Kleber, e assim, de fato, tá bem desastroso, não sei o que o Vojvoda, né, tem na manga, né? Não sei qual carta que ele vai tirar agora para poder conseguir fazer a gente conseguir superar isso aí, mas mesmo assim eu ainda estou confiante, né? Eu creio que o pior não vai acontecer, né? Eu creio que o Santos ainda se mantém na Série A e a gente precisa mudar essa chave aí. Não sei se impeachment do Marcelo, não sei se seria, né, chegar a esse ponto, né? Mas eu creio que é hora da diretoria acordar para a gente conseguir se reestruturar para 2026 a gente não sofrer, não, porque eu estou cansado de sofrer, né? Eu acho que não só eu, mas todos os santistas em si, né, a gente está com esse sentimento assim, caramba, mais um ano de sofrimento, mais um ano assim de preocupação, sabe? A gente não está tendo paz, eu estou desgastado psicologicamente, cara. Eu estou bem, sabe? Mas vamos torcer. Enquanto tiver 1% de chance, né? A gente tem 100% de fé e vamos acreditar que vai ser possível. O Santos tem tempo ainda, né, cara? Igual, né? A gente tá vendo o momento do clube, mas, tipo, o Santos tem tempo, né? O time tem que responder, né? Aí, já partindo aqui já pro último tópico, né? Que esse tópico aqui vai dar para render bastante, né? Os próximos 3 jogos do Santos são o Corinthians, em casa, né? Na Vila, no dia 15 do 10 às 9h30 da noite. Aí depois pega o Vitória em casa também, no dia 20, às 9h30 da noite também. E depois, no dia 26 do 10, pega o Botafogo fora de casa. Pega o Botafogo fora de casa, às 4 horas da tarde. Qual que é a expectativa de vocês para esses 3 jogos? O que vocês projetam, né? Opinando um de cada um, por favor. Bom, deixa eu começar aqui, tá? Eu acho que Corinthians em casa e Vitória em casa tem que vencer, sabe? Ou, no mínimo, né? Empate com Corinthians e Vitória em cima do Vitória. Porque o Botafogo, se deixar tudo para o Botafogo fora de casa, olha, eu não estou dizendo que o Santos vai perder para o Botafogo, né? Mas empate ali já é uma grande coisa, entendeu? Então, assim, ó, vence o Corinthians, vence o Vitória, empate com o Botafogo seria excelente. Por quê? Falou que Botafogo é dia 26, né? Dia 26, ou seja, logo em seguida, eu acho que já volta o Neymar, entendeu? Logo em seguida, segundo as melhores previsões, né? E o Santos, tem muita gente que não gosta do Neymar, eu gosto de bom jogador, entendeu? Então, o Neymar, é melhor ter o Neymar do que outros que estão por aí, né? Então, assim, ó, vence o Corinthians, vence o Vitória e até pode perder para o Botafogo, mas se empatar já é sensacional. Eu acho que com esses 3 resultados o Santos já pula lá quase na Sul-Americana ali, né? No grupo da Sul-Americana. Outra coisa, se perder para o Corinthians, Vitória fica obrigação, entendeu? E na obrigação, às vezes, a coisa não rola. E aí vai para o último jogo, aí é desespero. Aí nem o Neymar salva, tá entendendo? Porque uma coisa é o Neymar pegar um time embalado, e outra coisa um time desanimado. Um jogador só não salva, entendeu? Então, eu acho que contra o Corinthians é decisivo, tem que vencer, e o Vitória, eu acho que vence ao natural. Samuel, quiser deixar? Eu acho que esses 2 jogos aí, Vitória e Corinthians, tem que vencer a obrigação. Nem que seja de 6-0. É obrigação. Agora, se o Santos voltar a jogar aquele futebol que jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Red Bull, ter uma vitória contra o Botafogo não vai ser surpresa, não, tá? Agora, se jogar do jeito que jogou contra o Ceará, vai tomar pau lá dentro. Entendeu? Mas se vir um empate, melhor ainda. Porque depois do Botafogo, se não me engano, é o Fortaleza, não é isso? Fortaleza? Acho que é o Fortaleza. Aí. Eu conferi aqui. O Santos tem tudo pra fazer. Tirando o Botafogo, tem tudo pra fazer 9 pontos. Entendeu? E se você pegar os 3 jogos de cada time do Fortaleza, do Vitória e do Juventude, os caras só tem pedreira, velho.
Os caras têm Flamengo, os caras têm Palmeiras. O Santos tem que aproveitar disso agora. O Santos tem, depois do Botafogo, o Santos tem o Fortaleza em casa. Aí. E tem o Palmeiras e Flamengo, os dois, né? O Palmeiras fora e o Flamengo fora, né? Dois jogos fora. Isso aí, se vier meio ponto, já estamos no lucro já. Esses 2 jogos aí. Porque, meu filho, se vier meio ponto, estamos no lucro. Mas esses 2 jogos aí eu já conto com menos 6. Com menos 6. É por isso que o Santos agora tem que pegar esses jogos aí antes do Palmeiras e Flamengo e pontuar, cara. E pontuar. Porque se o Santos não pontuar, filho, meu amigo, esquece. O Palmeiras e Flamengo vai fechar a tampa do caixão do Santos. Eu vou dizer uma coisa, eu vi o jogo do Inter contra o Botafogo, como eu falei antes, né? E o Botafogo não é tudo isso, cara. Não é tudo isso. Agora, claro, o Botafogo jogou contra o Inter no Beira-Rio, em Porto Alegre. Uma coisa é o Botafogo jogar fora e outra coisa é o Botafogo jogar em casa com a força da torcida, né? E aí é preocupante. Portanto, eu acho que contra o Botafogo dá para vencer, dá. Agora, um empate é um grande resultado. Mas, claro, vai depender do jogo contra o Corinthians e o Vitória, né? Sim. Eu também acho que, tipo, né, o Santos tem que vencer esses 2 jogos de qualquer jeito, né, cara? Eu não sei o que eles vão, o que o Vojvoda do elenco vai fazer, mas são 2 jogos em sequência em casa. Eu fico com medo de falar, porque da vez que o Santos tomou aquela ataca do Vasco, né? Que a gente estava projetando ali que o Santos podia fizemos as contas, o Santos venceu o Vasco até aquele momento era o 17º, mas se vencesse o Vasco, o Santos esticava 8 pontos ali, então era uma gordura boa. Aí eu falei, se o Santos empatar é mau resultado, aí o Santos toma aquela ataca, né? E só que tipo, agora, né, é a mesma coisa, né? Tanto o Corinthians quanto o Vitória, se o Santos empatar, é mau resultado, cara, então bem por isso, né? Tem que aproveitar aí essa sequência antes de Palmeiras e Flamengo, né? Que são os mais fortes, né? E igual o Samuca falou, né? Meio ponto já conta, né? Se o Santos conseguir empatar, né? Nessa pegada que vem, já é uma vitória, já, né? Já dá para considerar. E se o Santos quiser, tipo, esboçar uma reação para permanecer na Série A, né? Esses 3 jogos aí, Corinthians, Vitória e Botafogo, né, vai ser e Fortaleza, né, vai ser o que vai definir, né, eu penso, né, porque igual, né, não dá para esperar uma vitória contra o Palmeiras e o Flamengo, né, igual o Samuel falou, já são menos 6 pontos, né, então Qual é o jogo que tem depois do Fortaleza mesmo, ou já? Oi? Depois do Fortaleza, qual é o próximo jogo? É o Palmeiras. Depois do Fortaleza já é o Palmeiras. Palmeiras, sim. Aí vai ser tenso, né? Igual costumam falar no grupo, né? Essa reta final de campeonato vai ser com emoção, né? Hein, Thiago? Queria ouvir sua opinião também, né? Sobre essa sequência do Santos aí, né? O que você projeta aí? Cara, a Juliana falou nos comentários aí, o pior adversário do Santos é o próprio Santos. Sabe? Foi como a gente sempre bate na mesma tecla. O Santos depende dele mesmo para poder conseguir se manter, mas eu não sei se isso é bom. Porque o Santos dependendo dele mesmo, a gente já viu o que é que deu em 2023, né? Então, assim, a sequência em si, como eu falei anteriormente, eu consigo, cara, ter um pouco de esperança porque eu consegui ver esse time jogar, sabe? Essas 4 partidas que a gente teve, que empatou, que algumas mereciam a vitória, a gente teve alguns relapsos ali, conseguiu ver o time jogar. Então, se eles se concentrarem, né, e entrar dentro de campo, colocar na cabeça assim, a gente tem que jogar bola, vai, cara, acontece. A gente tem que jogar com garra, vai. Né? Sequência duríssima, né? Próxima partida é clássico. A gente não deveria ter perdido ontem, porque a gente chegaria com mais confiança, né, para o clássico, mas infelizmente a vitória não veio. Então vamos ver o que vai dar. Vitória, eu acho que é um jogo mais fácil, porém o Vitória também está brigando para não cair, se torna um jogo difícil, né? E o Botafogo em si, cara, é aquele ali que não, né? Tipo assim, para ele Santos fácil, se ganhar ou se perder. E assim, diante desse cenário, eu creio que desses jogos aqui, ó, o crucial é Vitória e Botafogo. O Santos não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória.
O Corinthians, por causa do clássico, não vou chegar e falar assim, tem que vencer, né? Porque é um clássico, e o clássico não pode acontecer. Mas Vitória e Botafogo, se o Santos quiserem se manter, não tem outro resultado a se pensar, não. Tem que vencer e vencer, sabe? Porque a gente vai ver uma sequência difícil. Palmeiras, Flamengo, Mirassol e Internacional. Né? Seriam os 4 jogos, e depois a gente teria o Sport e Juventude. E depois o Cruzeiro na última rodada. Então, assim, desses 8 jogos, quantos falta? 2, 4, 6, 8, 9, 10 jogos. Né? Tem um atrasado contra o Palmeiras ainda. Mas desses 10 jogos que faltam, 4 deles são, assim, briga direta, sabe? Com os times que estão um pouco abaixo. E o Santos não pode pensar em outro resultado. Mas aí, se demonstrar o futebol que jogou contra o Ceará, infelizmente, cara, não tem muito o que fazer, não. Infelizmente, vamos ter que aceitar e... né? Mas eu, particularmente, eu tô bem, como eu falei, eu tô naquela, assim, acredito e não acredito ao mesmo tempo, sabe? Mas, como eu falei, os jogadores colocar a mão na consciência e falar assim, vamos jogar bola e vamos tirar o Santos dessa situação, eles conseguem fazer acontecer. Mas eles têm que colocar isso na cabeça deles. Se eles entrarem desmotivados, né, disperso e contra o Ceará, infelizmente, não vai. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Eu acho que tem que considerar, vamos botar assim, esses 4 jogos aí, né? Esses 4 jogos aí são decisivos. Esquece o Palmeiras e Flamengo, porque aí é pedreira mesmo, né? Mas assim, Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza, né? O Corinthians, por se tratar de um clássico, né? É complicado, mesmo que seja em casa, né? E o Vitória e o Fortaleza são 2 jogos que dá para vencer. Dá para vencer. E o Botafogo fora tem que conseguir pelo menos um empate. Eu fecharia, eu assinaria agora um empate entre nos jogos do Corinthians e Botafogo, e desde que vença Vitória e Fortaleza. Aí eu acho que o Santos consegue uma certa folga. Agora, não dá para esperar empate do Corinthians se não garantir isso. Por isso que eu digo que a vitória frente ao Corinthians é decisiva, entendeu? Porque tu não garante, daqui a pouco o Vitória se fecha todo e empata, ou sei lá, pode até acontecer um desastre, entendeu? Mas agora é pensar em ganhar todos, né? Principalmente Vitória e Fortaleza. Até porque, Gomes, pela combinação de resultados que a gente viu na rodada de ontem, o Vasco ele chegou a perder por Vitória, e ele empatou em número de pontos com o Santos. Mas mesmo assim permaneceu na zona. Né? O Santos, pelo critério de desempate, ele ficou acima. Caso aconteça uma derrota do Santos e uma possível vitória do Vitória, né, o Santos permanece ali, só que aí vai para o confronto direto. Né? Aí vai ser a briga dos desesperados. E assim, esse jogo contra o Corinthians, o mínimo empate, né, como o Kodama falou, ele é importante, justamente porque contra o Vitória, se caso no ruim perder, o Santos ainda se mantém, né, acima do Vitória por causa do um ponto que vai ter a mais, né, aí iria contra o Botafogo para poder conseguir distanciar. Mas é isso aí. Então, os próximos jogos vai ter que ser jogo após jogo e infelizmente não tem como pensar em resultado negativo, não. Infelizmente tem que pontuar de qualquer jeito, de qualquer jeito. Sim. Mas aí o Santos vai ter a volta do jogador, que o tempo já voltou. Parece que o Lucas que volta agora contra o Corinthians, hoje. E é que nem aí, quando também informação aí do Kodama, que também volta com Fortaleza, contra o Fortaleza. Todo mundo. O Santos tem que ganhar, velho. O Santos tem que ganhar. Independente. Esses 4 jogos aí, o Santos tem que fazer no mínimo 10 pontos. No mínimo, esses 4 jogos. No mínimo. Aí pode perder pro Flamengo e Palmeiras. Passar pro Rony, que ele esteve fora, né? Aí conseguiu voltar aqui, hein, Rony? A gente tá falando aqui na sequência dos jogos do Santos, né? Sobre o que você pensa, né, para a sequência do Santos, né? Os 3 próximos jogos do Santos é o Corinthians em casa, o Vitória em casa e o Botafogo fora. Né, aí a gente queria saber o que você tem para dizer, o que você projeta, né, para esses próximos jogos aí, né? O que você espera?
Rapaz, assim, eu acredito que os próximos jogos do Santos vai ser crucial aí para o resto do campeonato, né? Eu acredito que o Vitória vai dar muito mais trabalho do que o Botafogo. Porque foi como eu falei nas outras lives e até a gente conversando também, que o Santos, como ele é um time grande e pesa mais essa questão de jogar ali na parte de baixo, é totalmente diferente do Vitória. O Vitória já consegue jogar mais ali na parte de baixo ali. Porque é um time pequeno, é um time que os jogadores eles não estão tão preocupados. Eu acredito que os jogadores do Santos hoje estão mais preocupados com a queda, porque é uma queda de um grande, né? E para o cenário nacional eles ficam mais visados do que o Vitória. Porque o Vitória ele já tem o Vitória ele já entra no campeonato sabendo que ele vai cair ou vai se salvar, entendeu? Foi assim ano passado, esse ano está sendo assim. Então eu acredito que pro Vitória é muito mais fácil jogar ali na parte de baixo ali, né, do que o Santos. Então acho que o jogo para mim, que vai ser jogo de 6 pontos aí, vai ser o jogo contra o Vitória. Entendeu? Então acho que vai ser mais difícil até do que o Botafogo. O Corinthians eu já tenho minhas dúvidas, porque é um clássico é algo incógnita para mim. Eu não gosto de opinar em clássico, porque clássico a gente não sabe o que é que acontece. Porque às vezes o time tá capengando ali, só está capengando, aí vai lá e ganha de 1-0, mata o jogo ali e leva para casa. Ou então perde, é clássico. Mas eu acho que o jogo do Vitória vai ser muito mais difícil do que o Botafogo. Então eu acredito aí que vai. O do Corinthians eu prefiro não opinar. O do Vitória corre risco de perder, porque o Vitória ontem deu trabalho ao Vasco, viu? Deu trabalho ao Vasco. Quem assistiu o jogo aí, acompanhou aí, deu trabalho ao Vasco. E já o Botafogo, o Santos tem um bom retrospecto contra o Botafogo, mesmo tendo um time bom. Então eu acredito que o jogo do Vitória vai ser muito mais difícil. Acrescentando ao que o nosso amigo falou agora, o Rony, né? Eu digo o seguinte: o Vitória fez um jogo encrespado contra o Vasco, mas no jogo anterior, o Vitória, se eu não me engano, venceu o Ceará, né? Venceu o Ceará por 1-0, e esse mesmo Ceará que meteu 3 no Santos ontem, entendeu? Claro que o Vitória ganhou do Ceará, se eu não me engano, né? No Barradão, em casa, tem a força da torcida e tudo mais. E lembrando também que o Botafogo joga em casa, né? Eu vou que já estamos chegando, acredito eu, no final da live, né, meu amigo Jean? Agradecendo Sim. Já o convite, tá? E espero, quando vocês quiserem, estou à disposição, né? Muito obrigado aí pelo convite aí. E digo o seguinte, ó, jogo contra o Vitória não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo complicado. Por quê? Porque é outro time desesperado. Assim como o Santos, é outro time que está na obrigação de ganhar para permanecer na Série A, entendeu? O Corinthians é clássico. Botafogo fora, já sabe que é pedreira. Fortaleza em casa. Então, olha, pelos nomes até parece não ser tão complicado. Mas o Vitória em casa, né, e o Fortaleza também, são 2 times desesperados, né, e são clássico não, é um jogo em que o Vitória, repito, ganhou do Ceará, complicou contra o Vasco, né, e não é jogo ganho, isso que eu quero dizer, entendeu? Mas não importa, o Santos tem que fazer a sua parte, jogo em casa, tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar do Corinthians Vitória para depois ir mais tranquilo aí contra o Botafogo, Palmeiras e Flamengo, como vem aí, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, tá, meus amigos aí, espero que o canal tenha sucesso, consiga aí alavancar aí, né, e quero dar minha contribuição, pode contar comigo aí para qualquer coisa, tá, meus amigos? Beleza, senhor. A gente que agradece aqui a sua presença, né, por ter aceitado o convite. Foi muito bom o bate-papo com o senhor aqui, as suas opiniões, né? E sempre que o senhor quiser, né, e que a gente fazer o convite também, vamos convidá-lo mais vezes, com certeza, né? Sempre será bem-vindo aqui, né? Já queria partir aqui para as considerações finais aqui do Samuel, do Rony e do Thiago, né? Vocês, um por vez, né? Se puder deixar uma palavra aí, uma saudação, né, para o pessoal aí, para a gente encerrar, por favor. Primeiro lugar aí, agradecer a galera do chat aí que está sempre
falando com a gente, dando esse apoio. Roberto, muito obrigado, viu? Sua visão relacionada ao futebol, ótima, perfeita. É muito bom esse bate-papo, dá vontade de ficar aqui. Se eu pudesse ficar aqui mais uma hora aqui, eu ficaria aqui, a gente conversando, discutindo sobre a questão do Santos. Muito obrigado mesmo, viu? Tamo junto aí, Samuel, Thiago, Jean, viu? Deus abençoe vocês aí. Tá lá, Thiagão. O Thiago? Thiago. Pois é eu. Thiago. Vou falar. Thiago, não tá saindo som, não. Fala tu então, Samuel. Começa a falar. Eu quero agradecer aí a participação do pessoal aí do chat. Agradecer o pessoal da bancada, agradecer o Roberto Kodama, que aceitou meu convite aí para participar da live. Um baita nome profissional aí, eu acompanho também o canal dele lá. Boas análises, entende muito de futebol, do Santos também. Pessoal, se inscrever no canal dele lá, no Roberto Kodama, no RK Santos. Fala muito sobre o Santos e espero convidar o senhor mais vezes para participar com a gente aqui, tá? O convite está feito, sempre quiser participar, entendeu? E fica com Deus aí, um abraço. Thiago, quiser. Deixa eu só entrar pelo telefone aqui, eu acho que vai ser mais fácil, porque não, eu acho que aqui agora vai. Pessoal, quero agradecer a todos os telespectadores, né, que nos acompanhou através do chat, com a sua audiência, né? Tá dando para ouvir ou tá travando? Tá dando... Deixa eu mudar aqui, é porque senão vai ficar travando, aí toda hora eu vou ter que ficar... Eu vou ir falando aqui, então. Rapidinho. Também queria agradecer o pessoal, mais uma vez que participou aqui, a Juliana, o Zé Paulo, o Lucas França, um amigo meu, né? E também agradecer ao senhor Roberto mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Temos aí se inscreva no nosso canal no YouTube aqui, também temos conta no TikTok e no Instagram, nos sigam lá também. E é isso aí, vai. A princípio, voltamos com a live na quinta-feira, né? Voltamos com a nossa live amanhã e na quinta-feira, né? Estejam presentes aí também. Eu não sei se eu vou estar por aqui, mas vai ter alguém aqui, né? Então, estejam com a gente aí. É isso aí, pessoal. Queria passar aqui para o Thiago encerrar. Thiago. Thiago? O Thiago bugou lá. Então, vamos lá. Deu certo? Não? Bom. É por aqui mesmo, tem jeito não. Então, pessoal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer aí ao Kodama da presença. Eu quero contar um fato aqui que aconteceu, né? Que foi um momento assim bem complicado na minha vida. Não vai dar para me falar. Thiago? Você tá com problema aí, eu vou encerrar aqui, então. Você vai conseguir falar? Não dá para falar, não. Tá. Porque tá travando muito, cara. A internet tá oscilando pra caramba aqui. Não sei se é chuva que tá acontecendo. É porque aqui é só chover a internet, sabe? Mas assim, já sendo bem rápido, dá pra ver que já destravou. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Roberto, obrigado aí pela sua atenção. Você, cara, é um ser humano incrível, sabe? E assim, diante de tudo, né, num momento delicado assim que eu passei, não sei se você vai lembrar,
mas os meninos sabem, meu filho passou por um procedimento e tal. Você foi um dos únicos que parou para me ouvir, para poder ao menos escutar, sabe, um pouco sobre o que estava acontecendo em si. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo ser humano que o senhor é, tá? Continue assim, que o senhor tende a crescer cada vez mais. Estou orando pela sua vida todos os dias, ok? Agradecer a todos aí que estavam no chat, a todos que acompanhou a nossa live. Obrigado a todos vocês. Em especial, né, como eu falei, o Kodama em si. Jean, obrigado. Rony, Deus abençoe a sua vida. Samuel, Deus abençoe a sua vida, camarada. E em tudo dei graças, né? A palavra do Senhor, ele nos fala para que a gente deve dar graça em tudo. Então, independentemente do que vier nos acontecer, independentemente do que acontecer com os santos, devemos agradecer a Deus, glorificar o santo nome dele, porque ele é digno, né, de toda honra, toda glória e todo louvor. Isso fica meu agradecimento, né, a todos vocês aí pela parceria. E tamo junto, é nóis. Isso aí travou de novo. Aí, só antes de encerrar aqui, o Painel Santista, o canal Painel Santista deixou uma boa noite pro Kodama pra gente. Muito obrigado. Apareça mais vezes aí, nossas lives aí, terça e quinta-feira. É isso aí, pessoal. Uma boa noite, um bom abraço e até a próxima. Até mais. Tá aí a live no canal Crentes Santistas. E meus amigos Jean, Samuel, Rony, Thiago Santos, aquele abraço, obrigado pelo convite. A todos, muito obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.